Olá, muito bom dia, você ouvinte da Rádio Assembleia do Maranhão, sintonizado por meio da 96.9 FM. Bom dia a todos os telespectadores do canal digital 9.2 TV Assembleia e a você, internauta, que nos acompanha através das plataformas digitais. São exatamente 9 horas e 5 minutos. Eu, Ronald II, estou por aqui falando direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa com o seu Diário da Manhã. E a programação completa, a cobertura das atividades na Casa do Povo do Maranhão. Sextou, hashtag só que não, viu? Tem muito trabalho ainda aqui no Parlamento Maranhense e, claro, a gente vai trazendo nesta sexta-feira um resumo de tudo que aconteceu no Parlamento Maranhense ao longo dos últimos dias, com um olhar também voltado para a próxima semana. Daqui a pouquinho a agenda também para você. Dentro de alguns instantes, a Milena Dutra aí, que acompanhou toda a movimentação, principalmente no plenário, trazendo os destaques da semana para a gente ao vivo. Já já a Milena Dutra, tá bom? Vou trazer informações sobre uma agenda bacana, interessante aqui, muito propositiva. Os jornalistas, né, e demais profissionais do Complexo de Comunicação do Parlamento Maranhense recebendo a visita aqui de especialistas em fonoaudiologia, não é isso? Tiveram com a gente aqui no Complexo de Comunicação uma iniciativa da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional do Parlamento Maranhense. Foi bacana o bate-papo. A gente vai trazer também como é que foi esse assunto. E eu vou trazer a previsão do tempo, daqui a pouquinho com a Paula Torres, trânsito ao vivo. E olha só, gente, tem uma entrevista que com certeza está imperdível. Daqui a pouquinho aqui no Diário da Manhã, eu vou bater um papo aqui com a Isabela Pirce, que é a diretora jurídica do Instituto Tucán. A gente vai falar sobre a implementação da Universidade Indígena do Estado do Maranhão. Maranhão, que é uma das referências no Brasil em termos de quantitativo de população indígena, e a gente vai falar sobre esse assunto que é de extrema relevância social e é inclusive um trabalho que já vem acontecendo há décadas no Estado e agora já com alguns resultados positivos. Daqui a pouquinho, portanto, a diretora jurídica do Instituto Tucán, a Isabela Pirce, aqui com a gente, tá bom? Estão todos convidados a acompanhar a nossa programação com a G aqui a partir até as 10 horas hoje, não é? Um pouquinho mais curto, Diário da Manhã na sexta-feira, com muita informação, porque também tem a grade de programação aí aqui da Rádio Assembleia, que vai com tudo aí até as 11 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, bom dia a você, ouvinte, telespectador, internautas, e vamos de informação. Começa o programa chamando ao vivo a repórter Milena Dutra. Trabalhou bastante ao longo desta semana, esteve no plenário, acompanhando toda a movimentação e vem com a gente. Fala, Milena, é com você, bom dia. Oi, Ronald, muito bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. Mesmo com o feriado acontecendo, nós tivemos uma semana bem produtiva aqui na Assembleia Legislativa. Tivemos sessões ordinárias acontecendo na quarta e na quinta-feira. Nesta semana também foi lançada a frente instalada, a Frente Parlamentar de Prologística e Transportes do Matopiba, que será presidida pelo deputado estadual Arnaldo Melo. Tivemos também uma sessão especial, uma reunião especial da Comissão de Constituição e Justiça, onde nós tivemos uma sessão solene aqui sobre a questão das riquezas da terra, justiça social, por indicação do deputado Júlio Mendonça. Hoje, movimentação tranquila aqui no plenário. Nós não temos, de acordo com o regimento interno, sessões ordinárias acontecendo hoje. Não está também pautada a sessão solene. Então, sexta-feira tranquila aqui. Na próxima semana teremos a primeira sessão ordinária da semana, a partir de terça-feira, às 9h30 da manhã, sempre com transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia. Eu volto contigo. Valeu, Milena, obrigado pelas informações. Você pode acompanhar detalhes sobre o que aconteceu, né, os pronunciamentos dos parlamentares ao longo da semana, através do nosso site al.ma.leg.br, por meio das redes sociais, que transmitem em tempo real tudo que acontece na Assembleia Legislativa e, claro, lá no nosso canal do YouTube, olha, TV Assembleia do Maranhão. Alô, você que nos acompanha pelo YouTube, corre lá porque tem tudo que acontece no Parlamento Maranhense, os pronunciamentos, as participações dos deputados na tribuna, tem a íntegra das sessões plenárias, as reuniões das comissões e as demais reportagens produzidas pela equipe da TV Assembleia. Né? De domingo a domingo, programação 24 horas da TV Assembleia do Maranhão, com as demais plataformas de comunicação para levar para você o melhor da informação direto do Palácio Manuel Beckman. Mais uma vez, obrigado a Milena e a toda a nossa equipe que trabalhou ao longo da semana no plenário.
E por falar em equipe que trabalhou, a equipe também aprendeu, viu? Ao longo dos últimos dias, nós recebemos representantes da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional do Parlamento Maranhense, uma oportunidade em que produtores, né, os jornalistas, enfim, todos os profissionais do Complexo de Comunicação do Parlamento Maranhense puderam aprender um pouco mais sobre os cuidados com a saúde da voz. Para quem trabalha com comunicação, a voz é mais do que um recurso. É ferramenta essencial no dia a dia. E cuidar dela vai muito além de falar bem. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, profissionais do Complexo de Comunicação participaram de uma palestra sobre saúde vocal, realizada dentro da própria redação. Trazer informações, né, principalmente para essa área, a área da comunicação, para que eles possam estar tendo um mínimo de informação com relação à atividade deles laboral e o que é que eles podem estar fazendo para que eles possam estar desempenhando bem essa atividade, que essas atividades que eles desenvolvem não possam estar causando no futuro algum problema na vida, né, deles, inclusive não só profissional, como a questão social. A iniciativa, promovida pelo setor de saúde e medicina ocupacional da casa, aproximou o conteúdo da rotina dos profissionais e reforçou a importância da prevenção para quem utiliza a voz de forma intensa, seja no rádio, na TV ou nas plataformas digitais. Fundamental essa iniciativa do setor médico aqui da Assembleia Legislativa do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, trazendo, né, palestras para explicar e ajudar os nossos profissionais a lidar com a voz. Hoje nós temos aqui um cenário onde a nossa televisão tem mais de 20 programas, né, com apresentadores, repórteres. Então é muito importante. A nossa rádio, por exemplo, tem 10 programas ao vivo toda semana. Todo dia, de ser programas diários e programas semanais. Então é muito importante que eles tenham cuidado com a voz, né, que saibam tratar a voz, que a voz é o instrumento de trabalho deles. Durante o encontro, foram apresentadas orientações práticas sobre hábitos que ajudam a preservar a voz, como hidratação constante, evitar esforço vocal e atenção aos primeiros sinais de problemas. Cuidados simples, né, fáceis de você ter acesso, como a questão da hidratação, uso de água, boa noite de sono, repouso vocal, evitar estar usando pastilhas, sprays, né? E fazer exercícios articulatórios são dicas bem interessantes para que vocês possam, os profissionais no caso, possam estar fazendo, para que eles possam ter esse instrumento de trabalho assim, sempre bem, sempre sem nenhum adoecimento. Mais do que orientar, a ideia da ação é dizer que prevenir é o melhor caminho para garantir longevidade profissional e bem-estar, dentro e fora do ar. Essas palestras são muito importantes, principalmente pelas dicas que a gente recebe. Porque como a gente trabalha todos os dias com a voz, parece uma coisa muito simples e muito fácil de fazer. Mas só na hora que você fica rouca, que você perde a voz, é que você percebe a importância do cuidado preventivo. Mas a gente que trabalha com a voz tem que ter muito esse cuidado. É nosso instrumento de trabalho, afinal, né? Bacana, viu? Muito legal essa iniciativa da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional do Parlamento Maranhense, que faz esse trabalho importante no Complexo de Comunicação, mas não se restringe apenas a isso. A Diretoria de Saúde segue trabalhando fortemente aqui em todo o Parlamento Maranhense, em defesa da saúde dos servidores da casa. A gente precisa reconhecer e agradecer esse trabalho importante, tá bom? A gente vai abrir o nosso quadro de entrevista desta sexta-feira, olha, que vai trazer uma pauta, eu garanto, mais que importante, necessária. Entrevista. Olha só, gente, são 9h13. Nós seguimos ao vivo, direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, com o seu Diário da Manhã, que hoje traz uma pauta muito bacana, viu, gente? A implementação da Universidade Indígena. Eu estou tendo a alegria, a satisfação de receber aqui a nossa convidada de hoje. É a diretora jurídica do Instituto Tucã, Isabela Pisse, ela que é professora doutora em Direito Ambiental pela Universidade de Coimbra, empreendedora, sócia diretora da Virtu Ambiental, também diretora jurídica do Instituto Tucã, presidente da Comissão de Desenvolvimento Social da OAB Maranhão, diretora do Centro das Indústrias do Maranhão, enfim, com vasta experiência, tanto no âmbito público, tanto nesse contexto jurídico aqui voltado para os direitos da população indígena. Agradeço mais uma vez a professora Isabela Pisse por estar aqui com a gente. Já registro
que por uma questão de cuidados com os olhos, né, com a saúde dos olhos, ela vai precisar participar dessa entrevista com a gente de óculos escuros. E eu agradeço a senhora mais uma vez. Obrigado, professora. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. O tema da nossa conversa hoje, né, o programa Universidade Indígena, como você bem mencionou, eu sou diretora jurídica do Instituto Tucã, um instituto fundado por duas lideranças indígenas, Silvio e Fabiana Guajajara, do território Araribóia, o maior território indígena do estado do Maranhão. São 413 mil hectares, correspondente a 3 cidades de São Paulo ali dentro, um território imenso, com mais de 15 mil indígenas habitando ali. E o Silvio e a Fabiana, anos atrás, tiveram esse sonho, essa visão de construir ali dentro do território uma universidade indígena, para que o jovem indígena não precisasse sair do território para ter acesso à educação superior, e sim pudesse ter esse acesso dentro do seu próprio território. E aí eles entraram em contato então com diversos parceiros, foi nesse momento, inclusive, que me chamaram para ser diretora jurídica do Instituto Tucã. Outros profissionais não indígenas se tornaram parceiros também, como o cineasta Tassiano Brito, e foram também atrás de parcerias com o governo do estado do Maranhão, que tem apoiado bastante. Nós temos um convênio com a FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, e através desse convênio com a FAPEMA, a gente realizou, entre os anos de 2024 e 2025, escutas públicas dentro do território, ou seja, nós escutamos todas as pessoas, né, a maior parte das pessoas do território, para saber se eles queriam a universidade indígena em primeiro lugar. E em segundo lugar, que tipo de universidade eles almejam, qual seria a semelhança ou diferença em relação às universidades tradicionais. A gente fez 4 escutas oficiais lá dentro, amplamente participativas. Eu brinco que, em termos de convenção OIT 169, que é uma convenção internacional que fala sobre a consulta livre e prévia informada às comunidades tradicionais, eu digo que foi o maior exemplo de sucesso que eu já vi na minha carreira e efetivo da Convenção OIT 169 acontecendo. Foi realmente 4 escutas que a gente conseguiu ouvir e extrair o desejo das pessoas. E para além dessas 4 escutas oficiais, as próprias lideranças indígenas têm realizado uma comunicação, uma escuta constante, né? Não foram apenas essas 4 escutas que aconteceram. Praticamente todo dia eles estão organizados e ouvindo um trabalho permanente e contínuo. Além do Instituto Tucã, são as lideranças Silvio e Fabiana Guajajara que estão à frente, existe também uma organização do próprio território Araribóia, chamado Cocalitia, é como se fosse é uma auto-organização política representativa deles, no sentido deles estarem se ouvindo e se representando, e os membros da Cocalitia estavam sempre presentes e também são atuantes, né, nesse projeto da Universidade Indígena. Então, isso tudo para dizer que foi um projeto pensado não de cima para baixo, mas sim de baixo para cima, no sentido que foi pensado pelas próprias lideranças indígenas, pelo povo indígena do território Araribóia, e foi trazido até o governo de estado e outros parceiros. O governo do estado é o nosso principal parceiro hoje, mas a gente também tem feito parcerias privadas, temos buscado parceiros privados, porque a gente quer que a Universidade Indígena e outros projetos dentro do território Araribóia aconteçam para gerarem autonomia socioeconômica para os povos indígenas ali. Eu estava até aqui comentando, antes do início do programa, que se eu pudesse resumir a Universidade Indígena em um objetivo, ela tem vários, mas se eu pudesse resumir em um, eu diria que seria autonomia socioeconômica. Perfeito. Eu observei, essa é uma discussão também que a gente observa que acontece com muita assiduidade, professora, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Temos, claro, deputados representantes dessas regiões, né? Eu observei o próprio governador Carlos Brandão celebrando com muito entusiasmo essa conquista para o Maranhão. E, de fato, de acordo com os dados do Censo 2022, né, o Maranhão ele tem uma parcela muito importante da população indígena do Brasil. São cerca de mais de 57 mil indígenas, me corrija se eu estiver equivocado. E eu gostaria de saber da senhora de que maneira a senhora entende essa implementação aqui no nosso estado, que tipo de lacuna ela acaba preenchendo, né, em termos de uma reparação de direitos que nós precisamos, enquanto sociedade, devolver à população indígena.
Perfeito. Se a gente for pensar em reparação de direitos, eu diria que desde 1500, né, que nós estamos, o Brasil está em débito com os povos indígenas, né, porque eram os povos originários, são os povos originários dessa terra, e desde que o processo de colonização europeia começou aqui, são povos que têm perdido os seus meios de subsistência, têm perdido seu território, e, portanto, eu diria que no fundo, se trata, claro, de... Não apenas, eu não gosto de resumir isso à reparação histórica, porque não é. Sim. Se trata de olhar para o presente e verificar como é possível a gente gerar autonomia socioeconômica aos povos indígenas hoje, garantindo que a Constituição Federal de 88 concede a todos os brasileiros, não só aos povos indígenas. A Constituição Federal do Brasil concede direitos sociais e econômicos a todos os brasileiros. Direitos de liberdade de escolha, direitos de estudar, direitos de serem livres para escolher o que eles querem estudar e buscarem a sua autonomia socioeconômica. Então, é isso que a Universidade Indígena vem trazer. E se a gente fosse pensar em lacunas administrativas, esse projeto da Universidade Indígena, ele é inovador no mundo. Então, no mundo, ele vai representar o preenchimento de uma lacuna que existe hoje. Qual? A de existir a possibilidade do jovem estudante indígena permanecer dentro do seu território e ter acesso à educação superior dentro do seu próprio território, sem precisar sair de lá. Já existem no mundo, e até mesmo no Brasil e no Maranhão, programas de educação superior indígena em que o jovem indígena sai do seu território para estudar nas universidades convencionais. A própria UEMA tem programas assim, cotas para indígenas, tem programas específicos de educação superior indígena, o que é um grande avanço, claro. Inclusive, o professor Gustavo Pereira, que já foi reitor da UEMA, é o representante do governo do estado nessa empreitada da Universidade Indígena e em todas as reuniões e todos os momentos, né, lembra que esse programa da UEMA já existe e dentro das possibilidades é muito bem sucedido. Porém, não é suficiente. Por quê? Porque o jovem indígena tem que sair do território para vir a São Luís ou para vir a algum outro campus da UEMA fora do seu território de origem. E quando o jovem indígena sai, ele perde a ligação com a terra que caracteriza a cultura indígena. Além disso, acaba restringindo também aqueles que têm condição de sair. Exatamente. Primeiro é custoso sair, depois, quando ele sai do seu território, ele deixa de falar a língua dele, porque dentro do território eles falam tanto português quanto a língua mãe deles, tupi, então eles são bilíngues, tá? Então ele perde essa comunicação dentro da língua dele e também sofre muito preconceito. Nas escutas que nós fizemos para a Universidade Indígena, em 2 anos atrás, 2024 e 2025, me marcou muitos jovens indígenas dizendo tanto de preconceito que eles sofriam quando saíam para estudar fora, quando eles estavam na escola, mesmo da escola fundamental, ensino médio, estudando fora do território. Muito preconceito, eram colocados em posição de inferioridade em relação aos demais estudantes, não que isso partisse dos professores, não, mas dos colegas, da sociedade em geral. Né? E, portanto, isso gera um sentimento de baixa estima muito grande, isso gera um sentimento de inferiorização que não apenas desestimula, claro, que não apenas é muito pernicioso, mas é exatamente o contrário do que deveria acontecer, uma vez que os povos indígenas, como eu falei aqui, são os povos originários dessa terra. Então, na verdade, eles deveriam estar sendo valorizados, né, culturalmente, valorizados etnicamente. Portanto, construir uma universidade dentro do território tanto facilita que eles tenham acesso ao ensino superior, eles tenham acesso aos conhecimentos modernos que vão possibilitar uma maior autonomia socioeconômica para eles. Esses conhecimentos modernos, eles não vão ser simplesmente jogados de qualquer forma, é uma simbiose com os conhecimentos tradicionais. A ideia é fazer um cruzamento de conhecimentos modernos com tradicionais no campo da agricultura, no campo da engenharia florestal, no campo da medicina e etc. Então, a ideia é que eles tenham esse acesso dentro do território sem precisar sair, porque dessa forma, mais jovens vão ter acesso, a gente vai ter essa simbiose de conhecimentos que é positiva não apenas para eles, mas para o mundo
pode se beneficiar muito dessa simbiose de conhecimentos. Imagine a quantidade de artigos científicos, pesquisas, patentes de produtos que podem ser criados, tendo pesquisadores indígenas como autores dessas patentes que vão beneficiar a economia maranhense. Pense na biodiversidade, que é um grande patrimônio genético, né, para a indústria cosmética, a indústria de medicamentos, etc. E a ideia, portanto, não é só vir um pesquisador de fora, pesquisar, fazer a patente e não ficar nada para o povo indígena. Não, a ideia é que eles próprios estejam envolvidos nessas pesquisas, como estudantes, como professores, como pesquisadores, e façam parte desse processo científico. Então, imagine tudo isso e eles tendo, portanto, a autonomia socioeconômica advinda dessa simbiose de conhecimentos. Quando a gente fez as consultas lá, eu fiquei surpreendida também com a quantidade de demandas de cursos que as pessoas tinham vontade, né, de cursar. Cursos na área de engenharia agrônoma, engenharia agrária, engenharia florestal, medicina, direito, enfermagem, áreas da pedagogia. Então, é um engano achar que os povos indígenas querem ficar sem esse tipo de conhecimento, sem esse tipo de acesso à educação superior. Querem ficar plantando como se plantava 500 anos atrás. Não, eles querem plantar com tecnologia. Claro. Sem, obviamente, provocar um desequilíbrio ecológico, né? Tudo dentro dos preceitos da sustentabilidade, porém plantar com tecnologia para ter mais produtividade, para conseguir vender o excedente da plantação. Eles querem produzir com tecnologia, eles querem ter acesso à formação na área, por exemplo, de comunicação, para conseguir fazer CDs com as músicas deles, para conseguir fazer livros mostrando a cultura deles, a língua tupi deles. Tudo isso é um patrimônio cultural que é tanto para preservar esse patrimônio para eles, como também para mostrar ao mundo, inclusive gerando renda para eles, tá? Então a ideia é preservar a cultura indígena, porém, fazendo essa simbiose com o conhecimento moderno que vai trazer mais renda para eles, vai trazer autonomia socioeconômica e vai torná-los protagonistas da ciência, protagonistas de cadeias produtivas, protagonistas do seu próprio desenvolvimento socioeconômico. Olha, gente, você que acaba de sintonizar na Rádio Assembleia e na TV Assembleia do Maranhão, eu estou batendo um papo aqui com a professora doutora Isabela Pisse, que é diretora jurídica do Instituto Tucã. A gente está falando sobre a implementação da Universidade Indígena, né? O Maranhão que traz esse marco importante para a educação do Brasil e do mundo. Professora, a senhora já traz informações para a gente sobre a construção desse projeto importante, e essas informações nos geram um certo otimismo, porque isso é fruto de escutas, né? Não é uma coisa que foi desenvolvida dentro de um escritório, né? Uhum. Então isso aí já é fundamental quando se fala em política pública. Quais são as principais características, né, as principais particularidades que uma universidade como essa deve oferecer? Perfeito. É muito boa essa tua pergunta, porque a Universidade Indígena, como eu falei, ela vai fazer uma simbiose entre o conhecimento moderno, né, que é oferecido nas universidades tradicionais, e o conhecimento indígena. Então, sim, a gente vai ter cursos, a gente pretende ter cursos como engenharia agrônoma, engenharia florestal, e outros cursos que já são oferecidos pelo EMA, pelo IFMA, pela UFMA, por exemplo. Inclusive, a ideia é oferecer em parceria com essas entidades de ensino superior, tá? A ideia é essa, é que o EMA, IFMA, UFMA, façam convênios com o Programa Universidade Indígena, e vai ter uma estrutura física dentro do território, e essas universidades ofereçam esses cursos lá dentro, tá? Então, essa é a primeira ideia. E nesses cursos a gente vai ter que, claro, fazer uma adaptação do currículo, do conteúdo pedagógico do curso, para que tenha aquele conhecimento tradicional e tenha também a simbiose com o conhecimento indígena. A gente está desenvolvendo esses conteúdos pedagógicos de cada curso. A oferta de cada curso vai depender também dos nossos parceiros, como o EMA, como o IFMA, porque eles é quem vão enviar os professores para dentro do território, para usar essa estrutura que vai ser construída dentro do território. E aí, sobre a estrutura física da universidade, a gente já tem um projeto arquitetônico belíssimo,
belíssimo, um projeto arquitetônico que respeita a arquitetura indígena, construído com materiais sustentáveis, respeitando o uso do espaço próprio dos povos indígenas, com áreas, por exemplo, para os rituais, com um museu, com biblioteca. Então, vai ser uma universidade que tanto na sua parte material, ela vai visualmente representar a cultura indígena, como também na sua parte imaterial, ou seja, os cursos que vão ser oferecidos e como eles vão ser oferecidos, vai ter também essa originalidade. Vão ser cursos tal como a gente tem na UEMA, porém com um currículo, um conteúdo programático adaptado para as necessidades indígenas. Se a gente pensar, por exemplo, em biomedicina, né? Existem matérias do currículo tradicional de biomedicina e existem formas de você conseguir pesquisar os ativos da biodiversidade através do conhecimento tradicional indígena. Eles têm muito conhecimento tradicional, né? E que esse conhecimento tradicional precisa ser trazido para dentro da educação superior e da pesquisa, como eu falei até antes. Não, a título de contribuição. A título de contribuição, como eu falei antes, a ideia da universidade, para além de beneficiar os povos indígenas, vai beneficiar o estado do Maranhão como um todo e o mundo como um todo. Imaginem a quantidade de pesquisas científicas que podem ser feitas ali dentro, tendo os próprios indígenas como pesquisadores. Hoje, eu sou professora Na prática, com certeza, temos muitos exemplos. Exatamente. Eu sou pesquisadora, né, universitária, e já há muitos anos, e eu vejo muitos artigos científicos de diversas áreas sendo feitos por pessoas não indígenas sobre os povos indígenas. Sim. A ideia é que sejam os próprios povos indígenas falando sobre o seu próprio conhecimento, né? Eles sejam os próprios pesquisadores, ou de forma autônoma ou em parceria com outros pesquisadores que também vão ser parceiros. A senhora menciona a estrutura física, né? Sim. Estamos em fase burocrática ainda? Sim. Em termos de prazo, o que se espera? Sim. Nós já temos um diálogo bastante avançado com o governo do estado para que o governo do estado construa essa infraestrutura física. Ainda não iniciou, mas a gente está com a esperança que vá iniciar em breve. Não sei te dizer qual é esse breve, tá? Depende muito dos caminhos burocráticos. Trabalha dentro da legislação. Exatamente, claro. Mas o projeto arquitetônico já está feito, a conversa já está avançada para ser construída ali dentro. E como eu falei, esse é um programa de Estado, não é um programa de governo, tá? Certo. Então, a ideia é que, independente de quem ocupe a cadeira, claro. Né, ele continue. Além disso, nós temos também parcerias no âmbito privado. A gente está aberto, né? O Instituto Tucano, quando ele foi feito, ele é uma associação civil sem fins lucrativos, ele foi feito para buscar parceiros públicos e parceiros privados. Então, a ideia é que, como o programa de Estado tenha um orçamento dentro do Estado destinado àquilo, depois que for construído o prédio da universidade, tenha um orçamento para fazer um custeio mínimo da administração. Uma sinalização positiva. Já uma sinalização positiva disso, exato. Mas a gente também não vai ficar de braços parados, assim, claro. Braços cruzados, esperando só esse recurso. A gente tem um trabalho ativo de buscar recursos, inclusive na iniciativa privada, em várias empresas, inclusive, já apoiaram em diferentes momentos o projeto para que a gente tenha esse aporte de recursos. E, claro, uma vez que a universidade estiver funcionando, a ideia é que existam cadeias, a universidade fomente cadeias produtivas lá dentro para que o próprio território gere renda, né? Que o próprio território gere riqueza. Já existe lá dentro, por exemplo, cursos de meliponicultura, né? O nome é grande, mas basicamente meliponicultura é a produção de mel a partir de abelhas selvagens. Abelha sem o Maranhão também é uma referência, né? Exatamente. Já vi algumas reportagens, teve Assembleia, já apurou isso. Exatamente. Aí, né? Então, os indígenas já produzem mel. Eles, inclusive, dentro da cultura deles, isso é muito destacado, porque eles têm a festa do mel. O cineasta Tassiano Brito até fez um documentário sobre a festa do mel. Então, além disso ser um traje
espaço cultural deles já existe a produção de mel lá dentro, e o Instituto Tucán já está fazendo vários cursos de capacitação para aprimorar essa produção de mel, fazer com que ela tenha mais produtividade. Mel é um produto de alto valor agregado que consegue ser vendido com, né, um valor agregado alto. Então a ideia é que a gente tenha produção de produtos lá dentro de valor agregado para gerar renda para os povos indígenas, e que a universidade ajude a aumentar cada vez mais o valor agregado desses produtos. Olha, uma entrevista não é suficiente para a gente falar da magnitude desse projeto. Então a senhora vai retornar com a gente em uma outra oportunidade. Eu quero agradecer aqui a professora doutora Isabela Pierce pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela atenção com nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Leve o nosso abraço aos integrantes lá do Instituto Tucán, e nós estamos aqui para fortalecer essa luta, né? O Complexo de Comunicação do Parlamento Maranhense à disposição de vocês. Muitíssimo obrigada, eu agradeço a você, a todos pelo convite, a todos que estão nos assistindo. Quando eu voltar, espero, já vou estar sem o óculos, já vou estar 100% curada, e agradeço a todos que estão apoiando esse projeto. Na verdade, não é um projeto, não é nem mesmo só um programa, é um sonho, né? Como o Cacique Silvio e a Fabiana, que são as duas lideranças principais desse sonho, eles sempre dizem. É um sonho que eles têm de promover maior autonomia socioeconômica para os povos indígenas, valorizar culturalmente e fazer com que eles se tornem protagonistas. Me recordo de uma frase do Cacique Silvio em uma das escutas. Ele disse: a gente não quer mais as pessoas dizendo o que a gente tem que fazer. A gente quer ser livre para decidir. Né? E quem é livre para decidir é quem tem autonomia socioeconômica, é quem tem acesso à educação, é quem consegue ter renda, é quem está na mesa de decisão. Então a universidade vai propiciar isso. Obrigada. E assim, claro, a gente fortalece o Maranhão e o Brasil, e eu tenho certeza que a TV Assembleia vai estar na inauguração da Universidade Indígena. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Bora dar uma conferida na previsão do tempo. Quem está hoje com a gente é a Paula Torres. Fala, Paula, é com você. Bom dia. Muito bom dia para você, que bom ter a sua companhia aqui no Diário da Manhã, para começar essa sexta-feira com o pé direito. E olha, o fim de semana já está batendo a porta, mas antes de fazer os planos, vamos ver como o tempo se comporta hoje. Se você está saindo agora de casa aqui em São Luís, já leva o guarda-chuva na bolsa. O sol até aparece entre nuvens, mas a previsão é de chuva rápida a qualquer hora. Os termômetros ficam entre 24 e 29 graus. Saindo da capital e indo para o interior, lá em Belágua, a terra das águas, o sol aparece com mais força entre muitas nuvens, mas a partir da tarde o tempo fecha com pancadas de chuva. Por lá, o calor aperta um pouco mais, chegando aos 30 graus. Já em Santa Luzia, o cenário é bem parecido com o da capital. Sol, nuvens e aquela chuvinha rápida que vai e volta durante o dia e à noite. A mínima é de 23 e a máxima não passa dos 29 graus. Daqui a pouco eu volto na F1 com as atualizações da tarde. Até já e uma ótima manhã para você. Valeu, Paulo. Obrigado pelas informações da previsão do tempo. 1h da tarde, novamente previsão com o Assembleia em Foco, primeira edição. A gente vai encerrando aqui a programação com a TV Assembleia em razão do horário. Daqui a pouquinho tem Semana no Parlamento aí, trazendo um resumão daquilo que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Vale muito a pena conferir. Obrigado a todos os telespectadores do canal digital 9.2 pela companhia de sempre.